Se for do ponto de vista da qualidade da ciência brasileira, a ciência brasileira é um dos grandes players do mundo, né? Nós estamos entre os 12 maiores países em termos de publicação científica. Nós temos, em certas áreas, ciências, por exemplo, ciências tropicais, moléstias tropicais, nós publicamos 20 a 25% da produção mundial. Então o Brasil é um dos grandes players científicos, mas apesar do talento humano, apesar da penetração das descobertas brasileiras, né, no mercado internacional de ciência, nós vivemos uma das maiores crises da história da ciência brasileira, comparável a, por exemplo, a crise que me levou 31 anos atrás a ir embora do Brasil, e eu temo pode ser comparável à crise que nós chegamos depois do golpe de 64, lá por 67, 68, quando um enorme número de grandes cientistas jovens na época, né, deixaram o Brasil. Então nós estamos a caminho daquele momento. Com uma diferença: os militares sabiam da importância da ciência para o desenvolvimento do país. E aparentemente o governo atual não se deu conta ainda de que criar conflito com a área acadêmica e a área de produção de conhecimento e tecnologia não é uma grande ideia para o desenvolvimento de um país com uma economia do tamanho do Brasil, né? Então, de um lado, a qualificação da ciência brasileira talvez nunca tenha sido tão alta, do ponto de vista, né, humano, de descobertas, de publicação, de reconhecimento mundial, e de outro, nós estamos namorando à beira do abismo, né? Porque em ciência as coisas mudam muito rapidamente, e a ciência é uma coisa absolutamente global. Se o cientista não encontra uma porta aberta ou se fecha uma porta para ele aqui, ele vai para a próxima porta que se abre. Isso é natural, a história da ciência sempre foi essa, né? A juventude científica brasileira foi para as ruas, protesta e tá vendo que porque ela está sentindo na carne, né? O corte das bolsas, o não aumento do valor das bolsas há anos, a perda daquela inércia positiva do Ciência Sem Fronteira que gerou o maior investimento da história do Brasil e, aliás, um dos maiores do mundo em termos de fellowships internacionais. Eu tenho a sensação, eu conversei com isso na China há um ano atrás, o Ciência Sem Fronteira pode ter sido o maior projeto naquele período de bolsas do exterior do mundo. Nós estamos falando de quase 2 bilhões. Para 108 mil bolsas, 2 bilhões de dólares à época. Então, o Brasil se inseriu no mercado científico naquele período de uma maneira muito agressiva e muito positiva. Ele foi notado na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, né? As grandes universidades americanas abriram escritórios em São Paulo para recrutar os melhores estudantes brasileiros e, de repente, isso sumiu. É como você puxar o tapete, né? É como você puxar o chão de alguém que está olhando o abismo. E de repente você está caindo no abismo. Então essa é a metáfora que eu uso nesse momento, né? E é muito assustador, não só para nós aqui brasileiros, mas para a comunidade científica internacional, né? Que não entende a lógica, não consegue entender de maneira nenhuma o que está acontecendo aqui, né? Para Nature escrever um artigo sobre a potencial tragédia da ciência brasileira é porque os caras se deram conta, né? Então, e os acordos internacionais que o Brasil participa, né? Todas as responsabilidades que o Brasil assumiu nas áreas ambientais, nas áreas as mais diversas, né? De repente todos esses acordos estão no ar, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu estou aqui no Brasil de volta fazendo algo há 18 anos e tudo que eu criei aqui está no ar. A gente não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. O drama do Brasil é que todo mundo é a favor da educação, mas quando você pergunta a próxima pergunta, ninguém sabe o que falar. Todo mundo na rua, tanto a direita quanto a esquerda, mais educação. Mas mais educação não diz absolutamente nada. O que nós estamos vendo, que o grande problema do mundo, não do Brasil, é a falta da educação crítica. De educar pessoas que sejam capazes de pensar. Não é o conteúdo, não é as planilhas de burocratas de educação, vão cumprir essa meta, vão fazer o estudante passar nesse exame. Isso não é educação. Educação é você desenvolver o intelecto de um indivíduo e fazer com que ele seja capaz de discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é correto, o que é errado. Um espírito crítico, que é a grande razão pela qual o triunfo das fake news ou das redes sociais é tão tremendo. Porque as pessoas não conseguem mais discernir o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu sempre uso essa metáfora fora do Brasil, que as pessoas riem nas minhas palestras, mas os brasileiros, um grande número de brasileiros acha que usar dinheiro público em pesquisa é crime. Quando no mundo inteiro a ciência básica é desenvolvida com investimento estatal, porque as empresas não investem nisso. As empresas tiram vantagem do fato que os governos investem em ciência básica e quando uma história se desenvolve por 30 anos, vem uma empresa e pega o barato e só vai fazer a aplicação.
mas todo o investimento básico é feito por dinheiro público no mundo inteiro. Então, eu me lembro que desde a Copa do Mundo a gente foi quase massacrado aqui, né? O mundo inteiro laudando o que a gente estava fazendo e a grande crítica, mas é dinheiro público. Pô, é óbvio que é dinheiro público. Não tem outra maneira de fazer, né? A ciência é um dos grandes aspectos estratégicos do Estado. Se um Estado nacional não investir em ciência e tecnologia, ele não é nacional e ele não é soberano, o que é o futuro que nos é reservado, né, se a gente plotar a reta que se avizinha do que está acontecendo hoje. Se o Brasil continuar nessa toada, ele vai deixar de ser uma nação soberana, porque ele não vai ter como se defender economicamente, ele não vai ter nenhuma forma de autonomia, porque todas as tecnologias básicas que vão definir quem vai ser soberano ou não vão estar em mãos brasileiras. Elas estão sendo entregues, por exemplo, a base de Alcântara. A questão da soberania nacional, ela não é debatida, na minha opinião. O que é debatido é a questão da democracia brasileira e o papel responsável que o Brasil deveria desempenhar na comunidade internacional, porque as pessoas não se dão conta aqui de que tudo que está acontecendo no Brasil só pode ser analisado corretamente se for analisado do ponto de vista macroscópico geopolítico. O Brasil é, sim, um país de importância vital geopolítica no planeta, por uma série de razões. A China não tem como consumir proteína se o Brasil não suprir a falta de soja que o governo americano não vai vender para a China, por causa da disputa de comércio. A Amazônia é uma preocupação mundial ambiental. E por aí vai. Um país que tem uma economia como a nossa, que tem o potencial dos recursos naturais que tem e a importância geopolítica que tem, que é, na minha opinião, quase que ignorada. Os brasileiros tendem a ter esse complexo de vira-lata, inclusive na análise da relevância do seu país no mundo, né? A questão é séria, a questão é muito séria. Aí você vê as pessoas se preocupando na França, na China, nos Estados Unidos. Aí sim, aí você vê, porque os caras sabem muito bem, se a Amazônia desaparece, o mundo está condenado. O aquecimento global vai ser muito mais catastrófico e muito mais rápido, né? E isso preocupa a comunidade internacional. E preocupa o fato que o Brasil, eu falo isso, as pessoas aqui tiram sarro de mim, mas era pura verdade, durante algum tempo, né, naquele período que eu gosto de chamar da Renascença brasileira, 2002 a 2013, 14, o Brasil era visto como uma esperança de uma nova forma de democracia. E eu ouvi isso em lugares mais diversos do mundo, nas culturas mais diversas. O Brasil era um modelo. As pessoas saindo da miséria, as pessoas tendo escola para ir, as pessoas ganhando bolsa família para não morrer de fome. O Brasil tinha virado quase que um arquétipo de uma democracia do futuro. Eu estava na Suíça outro dia e os caras lá falando comigo que as leis trabalhistas brasileiras eram as mais avançadas do planeta e que de repente tudo ruiu, mas que os caras estavam estudando, os caras do governo suíço estavam estudando o Bolsa Família para criar um programa de renda mínima, porque foi um sucesso estoporante, né? E nós não nos damos conta disso. Então, o grande problema, eu falei isso numa conversa ontem, é que o Brasil nunca se autodefiniu enquanto nação. O Brasil talvez nunca tenha se aglutinado enquanto nação. E como isso, por causa disso, não tem um projeto de nação, nunca teve. E no momento em que esse projeto de democracia, esse arquétipo de democracia é bombardeado, e ele é quase que totalmente demolido, as pessoas não sabem como reagir. Porque elas não se sentem parte de algo. Uma coisa que me chocou muito há muitos anos atrás foi quando o Robert Fisk, que é um jornalista do Independent, veio ao Brasil e ele falou assim, é muito curioso o irlandês vir para o Brasil, porque na Irlanda ou na Inglaterra o público é motivo de orgulho. A gente pole, a gente tira as coisas do chão do Museu da Inglaterra, do Museu Britânico, a gente não deixa o cara cuspir na rua. Aqui o público é desmerecido. O público, por quê? Porque ninguém acredita que o público é dele. E essa observação dele ficou comigo, porque ela reflete muito bem a diferença, né? É cultural, né? Cultural do que é uma nação para eles na Inglaterra e do que é a nossa. E eu não estou dizendo que eles são melhores que nós, não é nada, mas é uma visão de país que a gente parece não ter. Veja o que é uma nação. Uma nação é um grupo de gente que decide viver junto porque compartilha valores morais, culturais, éticos e
compartilhar a ponto de se dispor a defendê-los, né? Tanto é que nações vão a guerras, né, para defender as suas visões de mundo. Não que eu compartilhe dessa visão de, né, eu nunca compartilhei disso, mas a definição de nação. Essa definição nunca penetrou o DNA nacional no Brasil. E isso explica porque os conflitos que existem desde o Império continuam existindo até hoje. Eles nunca foram resolvidos. E eu acho que nesse caso é muito emblemático o fato que o maior protesto nesses 6 meses aqui de governo foi feito pelos estudantes. Porque é a juventude que está sentindo na pele o fato do futuro estar colapsando. É um germe positivo, exatamente. Só que é um germe positivo que está sendo nascido, está sendo gerado, gestado do desespero. Ele não está sendo pensado ou refletido profundamente. Ele é uma reação quase que atávica, né? De defesa. De defesa, é um reflexo de defesa, porque não há outra forma de você reagir ao que está acontecendo, né? Então, a comunidade científica brasileira, se isso tivesse acontecido na Argentina, ou se isso tivesse acontecido na França, como aconteceu na França, no governo do Sarkozy, eu era professor convidado em Paris. Quando o Sarkozy resolveu cortar as verbas públicas, tinham 400 mil cientistas na rua. Foi uma coisa de louco, Paris foi tomada pelo... Né? Então, você vê que existia uma união, algo mais homogêneo, coeso, exatamente. E aqui né? É difícil você ver, né? É difícil até você sentar para conversar sobre isso, né? Conversar sobre esses temas, né? A ciência no Brasil ela é tratada como, ela vem muito depois do futebol, muito depois dos quadrinhos, né? No jornal, né? Ela vem muito depois da palavra cruzada, ela vem ali embaixo no que sobrou do espacinho do jornal, né? E nem sempre ela é relatada pelas melhores mentes jornalísticas que o país tem, né? Isso eu aprendi na carne nos últimos 18 anos. Acho que o Trump tem uma forma de governo populista calculada. Ele tem uma base que né? E ele muito provavelmente vai ser reeleito, né? E aqui é tudo no improviso. Aqui para mim é tudo no tapa. Eu não vejo nenhuma coerência, não vejo nenhuma lógica em nenhum tipo de plano, nada. É toda uma série de chavões jogados e ideias, e vai para frente e volta atrás. Quer dizer, eu não vejo nenhuma... Quer dizer, desse sentido, o Bolsonaro é muito pior político do que o Trump, muito pior. Eu sempre falo isso, meu pai é um juiz aposentado, 85 anos, nunca fui um juiz de esquerda, nada disso, conservador. Meu pai disse para mim ontem à noite, do topo dos seus 85 anos, eu anulava tudo. Não tem o menor sentido. Isso aqui foi uma violação gravíssima. E ela está ruindo a imagem do Brasil fora do Brasil. Só esse ato desse conluio demonstrado aí, né, pelos vazamentos, quer dizer, é muito chocante. É uma realidade que você não está preparado para encarar, né? Principalmente para quem viu um grande final do túnel, entendeu? Eu vislumbrei em 2002, por exemplo, algo que eu sempre sonhei em ver na minha vida, né? Que era o Brasil finalmente deslanchar. E eu achei que era possível, tanto é que pus em jogo toda a minha carreira nos Estados Unidos para fazer o que eu fiz aqui e paguei um ônus muito grande lá, por causa disso. Né? Então, e aqui também, né? Mas o fato, a verdade é que nesse instante eu não vejo, porque não parece haver nenhum tipo de organização, nem na oposição. Né? A sensação que me dá, né? Não há uma clara estratégia de oposição, né? Por isso que eu fiquei muito comovido com a manifestação dos estudantes, né? Porque foi algo espontâneo e algo claro, né?